Olá, gente. Questionamentos em debate. Professor Reinaldo Cortes. Esse é o nome do nosso canal no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e aperte o sininho das notificações, que você vai estar recebendo conteúdos novos toda semana. Beleza? Eu considero esse canal, gente, uma verdadeira universidade aberta, porque tem conteúdos diversos de vários temas variadíssimos das ciências sociais, da sociologia, da geografia, da história, da atualidade, da política, enfim, se inscreva. Gente, o seguinte, vamos falar hoje de um tema que eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, sobre a Amazônia. Sobre a Amazônia. O que é a Amazônia? Quando se fala em Amazônia, gente, todo mundo aqui que nos acompanha, vocês que estão nos acompanhando, deve pensar da seguinte forma: a Amazônia é floresta. Está errado? Não, está errado. Mas a gente vai especificar, enumerar e detalhar isso aí. Eu penso em Amazônia e floresta. Está errado? Não está errado. Quando eu penso em Amazônia, eu penso nos rios. Está errado? Não está errado. Quando eu penso em Amazônia, eu penso na mata amazônica. Também não está errado. Mas essas informações que todos nós, de grosso modo, conhecemos, elas têm que ser avançadas, têm que avançar, nós temos que conhecer um pouquinho melhor do que é a Amazônia. Bem, para começar, gente, vamos falar de região amazônica. O que é a região amazônica? Olha o conceito. Antes de falar o conceito, eu quero que vocês entendam que a floresta amazônica, que é onde nós vamos partir a nossa análise, não é um privilégio apenas do Brasil, tá? Não é um privilégio apenas do Brasil. Grande parte dos países da América do Sul, a floresta amazônica tem a floresta amazônica lá nos seus territórios. Inclusive existe uma divisão. A Amazônia Legal. Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal, Reinaldo? É toda a área de floresta amazônica que fica dentro do Brasil, localizada em território brasileiro. E existe a Amazônia Internacional, ou Pan-Amazônia, que é a Amazônia que fica externamente, ou seja, fora do território, fora dos limites do território nacional. Beleza? Só para a gente entender isso. Bem, o que é a região amazônica? A região amazônica, gente, olha só, que a gente vai, essa informação preciosa. A chamada região amazônica brasileira, chamada Amazônia Legal, ela corresponde a 59,7% do território brasileiro. 59% do território nacional, gente, é o que nós chamamos de região amazônica. Ou seja, o que é a região amazônica nacional? É toda a região coberta pela floresta amazônica, pela grande bioma amazônico. Vamos lá. Gente, aí vocês estão pensando, já que a região amazônica nacional, brasileira, a Amazônia Legal, corresponde a quase 60% do território nacional, quais são as áreas, então, que correspondem? É só vocês imaginar a região norte do Brasil. Vamos lá, para facilitar a compreensão. Região norte, Pará, Amazonas, são 7 estados. Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins e Roraima. Então, Reinaldo, a região amazônica é a região norte? Não. Quase, mas não é. A região amazônica é mais ampla ainda. Por quê? Porque ela insere nesse grupo mais 2 estados, que é o norte do estado do Mato Grosso e um pedacinho do Maranhão, chamado Oeste do Maranhão. De novo, os 7 estados da região norte, o norte do estado do Mato Grosso e o oeste do Maranhão formam a grande região amazônica. A grande região amazônica. Ponto. Dito isso, vamos avançar na nossa análise. A gente vai falar de Amazônia, gente. A gente vai falar basicamente do povoamento amazônico. Como se deu o povoamento amazônico? Nós sabemos que a região amazônica é uma das regiões do Brasil, é a região brasileira de menor densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Eu gosto sempre de explicar as coisas detalhadamente. É onde existe menos pessoas residindo por área, por quilômetro quadrado. É isso. Tá? Então, mas aqui existe milhões de pessoas. Dentro dessa região extensa, existe milhões de pessoas. Mas em termos comparativos com outras regiões do Brasil, como o Sudeste, o Nordeste e o Sul, aqui é a região de menor densidade demográfica. Mas não quer dizer que não existe ninguém aqui residindo aqui nessa região. Com certeza existe. Existe, inclusive, 2 metrópoles aqui, que é a Belém e Manaus. Vamos chegar lá. Ok, avançando. Sobre o povoamento da Amazônia. Como que nós devemos entender o povoamento da Amazônia? Eu costumo dizer que, em termos gerais, nós podemos compreender
o povoamento da região amazônica em dois momentos. O primeiro delas, dois momentos importantes, não quer dizer que não houve anteriormente, tá? Deixar bem claro aqui. O primeiro dela no século XIX, final do século XIX, a partir de 1870 até 1910, que é o período que nós conhecemos como período da borracha. Período da borracha. O que essa atividade teve de importância para o povoamento? Ora, o que atrai as pessoas para uma determinada região? Atividade econômica, emprego, trabalho. Então, essa atividade econômica, a exploração da borracha, gerou atrativos. E várias pessoas de outras regiões do Brasil vieram para cá para extrair o tão chamado látex da seringueira, que nós chamamos de borracha. Entendeu? Então, pouco mais de 30 anos, de 1870 até 1912, basicamente, 32, 33 anos, basicamente, essa região recebeu um boom de povoamento, de pessoas que vieram para cá trabalhar na coleta do látex. Porque esse produto era muito procurado no mercado internacional. Olha só, por que o látex era tão importante nesse período? Porque havia nesse período, gente, no mercado, nós temos que entender o contexto global, havia nesse período um mercado ávido, olha só, um mercado ávido por esse produto. Qual era o mercado? A indústria automobilística americana. A indústria automobilística americana. Então, a indústria automobilística americana, para fazer os carros, né? Havia um boom automobilístico, né, da produção de automóvel, todo mundo querendo comprar e a indústria se desenvolvendo, aquele negócio, a indústria automobilística, estou falando. Precisava desse produto básico para fazer os pneus dos seus automóveis lá. Então, eles vieram buscar aqui na região amazônica, que tinha em abundância essa seringueira, esse produto. Beleza? Então, com essa atividade, muitas cidades se desenvolveram. Vou citar as duas principais, Belém e Manaus. Belém e Manaus se desenvolveram muito, grandes obras de infraestrutura, o Teatro da Paz, o Teatro Amazonas, obras de infraestrutura, pavimentação de vias, construção de palácios, né? Tudo foi desenvolvido nesse período, porque os barões da borracha, né, começaram a ganhar muita grana, começaram inclusive tem um período que nós chamamos de Belle Époque, aqui em Belém, que é o período em que os paraenses ricos, né, a elite rica de Belém e Manaus, traziam peças de teatro da Europa. Peças de teatro da Europa, traziam, tentavam imitar a infraestrutura parisiense, europeia parisiense. Certo? Então, foi um período áureo. Beleza? Só que esse período não durou para sempre. Um ciclo, como um ciclo, tudo acaba. Fecha o ciclo e encerra. Em 1912, basicamente, encerrou esse ciclo. Beleza? Então, o que aconteceu em seguida? Aí vocês estão se imaginando. Então, acabou a borracha. Não, houve um ensaio de um retorno dessa atividade. Sabe quando, gente? No governo Vargas. No governo Vargas de 30 a 45. Viu? O que estava acontecendo no mundo nesse período? A guerra. As guerras. Somente a primeira e a segunda guerra mundial. Então, o mercado automobilístico, o mercado americano das empresas não tinha acesso à borracha asiática. Só um contraponto. Por que houve o fim desse ciclo? Olha só o que aconteceu rapidamente. Contrabandearam mudas de seringueira e plantaram na Ásia. Um clima muito parecido com o nosso, o solo e tal. E detalhe, começaram a plantar em larga escala, em grandes canteiros. E interessante que a nossa seringueira se adaptou muito bem. Então, nós que não tínhamos concorrência, começamos a sofrer concorrência. Então, essa região, graças à concorrência asiática, nós perdemos importância no mercado da borracha. Só esse contraponto aqui que eu não poderia esquecer de falar para vocês. Por isso que houve um encerramento desse ciclo. Então, houve um ensaio de retorno dessa atividade no período de Vargas, de 30 a 45, que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os países do eixo, né? E o eixo, lembra? Aliás, perdão, havia esse bloco de países que divergiam, que levaram a guerra. Então, os Estados Unidos não poderiam ter acesso mais. Então, eles começaram a buscar novamente a borracha aqui. Inclusive, nesse período, o Pará, né? Recebeu grandes atrativos de investimentos da indústria automobilística. Inclusive, existe aqui uma cidade chamada Fordlândia, né? Aqui no Pará,
Enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Pode ser conteúdo para um outro momento. Então, o ciclo da borracha foi um momento importante. Resumindo, que foi de 1879 até 1912, cerca de 32, 33 anos. Depois houve um reacendimento, mas que não funcionou muito bem, que foi no período de 30 a 45 do governo Vargas. Enfim, fechou o ciclo. Novamente, a região amazônica ela ficou sendo esquecida. Ela esqueceu. Ela ficou sendo esquecida pelos investimentos estrangeiros e pelo próprio governo nacional. Aí o que acontece? Passado esse período aí, a partir dos anos 60, a Amazônia ela começa novamente, principalmente a partir de 1964, com os governos militares que assumem o controle do país. O governo militar, com o discurso de integrar para não entregar, resolve novamente povoar a região, desenvolver a região, com isso trazendo migrantes para cá de outras regiões do Brasil, principalmente da região Nordeste, Sul e Sudeste. Inclusive existia o slogan, integrar para não entregar. O que isso significava para a época, gente? Integrar para não entregar era uma ideologia para justificar essa política do governo militar. O que quer dizer isso? Em 1964 nós estávamos no auge da Guerra Fria. Lembra? Existia essa divergência entre socialismo e capitalismo no mundo. Então, segundo os militares, 59% do território vazio, que não tinha tantas pessoas aqui, poderia ser alvo fácil de investidas comunistas soviéticas. E eles já tinham visto o que aconteceu em Cuba. Olha aí, gente, que interessante. Já estavam vendo o que aconteceu em Cuba, a Revolução Cubana, que o socialismo foi implantado em Cuba e tal. Então ele falou, opa, se nós não acordarmos, vai acontecer a mesma coisa com o nosso país. Tinha acontecido basicamente aqui no Brasil, houve pipoco também de investidas socialistas, comunistas, da guerrilha do Araguaia. Olha que interessante. Estava pipocando movimentos em prol da implantação do socialismo. Entendeu? Então, os militares traumatizados com toda essa situação, eles não poderiam ficar de braços cruzados. Então, integrar quer dizer juntar o que estava longe, ou seja, essa região com o restante do país, para poder não entregar para os invasores, para os comunistas. Essa é a ideia, o cerne do ideológico da propaganda. Beleza? E com isso foi feito várias obras de integração, eixos de integração. Que são as rodovias, óbvio, né? E você tem aí a Belém-Brasília, que foram os grandes eixos de integração para essa região. Você tem, por exemplo, a Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, a Transamazônica, que foi a maior delas. E você tem, para materializar esse povoamento, você tem a criação da Zona Franca de Manaus, que atraiu investimentos capitalistas de várias regiões do planeta. Logo depois, entendeu? A industrialização no meio da mata amazônica, né? No caso aí, no estado do Amazonas. Então, essas coisas, gente, não acontecem espontaneamente. Tudo tem uma explicação, tudo tem uma lógica. Certo? Bem, a partir dos anos 60, com o governo militar, fazendo todas essas obras de integração e priorizando o povoamento na região amazônica, ele tinha um propósito. Qual era? O que isso refletiu? Refletiu uma mudança radical da região amazônica. Qual foi a mudança radical? As cidades começaram a surgir à margem de rodovias. Cidades começaram a se desenvolver à margem de rodovias, que até então, mesmo na época da borracha, as cidades que se desenvolveram, que emergiram, foram as cidades que se localizavam estrategicamente na beira de rios, dos grandes rios, que eram os eixos de integração. Então, quando se faz isso, a mudança do perfil de rio, e começa a construir rodovias, as cidades à beira de rio começam a perder importância. E as cidades que começam a ter importância são aquelas cidades que ficam localizadas estrategicamente a mais dessas rodovias. Olha que importante, que interessante isso. Beleza? E isso serviu também para proporcionar e aumentar o povoamento regional amazônico. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Até o nosso próximo conteúdo.